Na aula de hoje falaremos sobre as teorias do poder absoluto e como elas influenciaram o poder dos reis. O início da Idade Moderna foi um período de ampliação do desenvolvimento comercial com as grandes navegações e a consequente colonização da América. Nessa época, a Europa passou a ser o principal centro do poder mundial. Foi também o período da constituição de estados europeus, sob formas mais próximas ao que conhecemos hoje. Entre os séculos XVI e XVII, as monarquias europeias evoluíram rapidamente para uma forma de Estado muito mais centralizado, no qual o soberano detinha um poder quase absoluto. Nessas circunstâncias, o governante estava sempre inclinado a fazer prevalecer a razão de Estado, ou seja, a agir em benefício de sua autoridade, restringindo liberdades individuais e praticando o autoritarismo e até mesmo a violência. Nem por isso esse poder, chamado de absolutista, era ilimitado. Apesar de toda sua autoridade, o rei não podia dispor das propriedades e dos súditos arbitrariamente. Também não podia desrespeitar as tradições e os costumes da sociedade, porque acima dele estavam as leis de Deus, defendidas pela Igreja e geralmente aceitas pela população. Antes mesmo da concentração de poderes nas mãos do soberano, alguns teóricos do início da Idade Moderna já chamavam por estados fortes, chefiados por reis cujo poder fosse incontestável e estaria livre de amarras limitadoras, entre elas as que eram impostas pela Igreja. O filósofo florentino Nicolau Maquiavel, que viveu entre 1469 e 1527, foi um dos primeiros grandes pensadores a justificar o poder centralizado dos reis. Defensor da unidade italiana, Maquiavel criticava a fragmentação política vigente na Península Itálica e a rivalidade entre suas diversas políticas. Vejamos agora uma das frases do livro de Maquiavel, O Príncipe. Daí ser necessário a um príncipe, se quiser manter-se, aprender a poder não ser bom e a valer-se ou não disso segundo a necessidade. Sua obra, O Príncipe, propunha a separação entre moral e política, vistas como esferas inconciliáveis, pelo menos no que se refere à forma como a Igreja concebia o poder político, atrelado aos princípios cristãos. A política, para ele, deveria tornar-se autônoma, independente da religião e da moral. De suas propostas derivou o termo maquiavélico, que significa astuto e ardiloso. Dessa forma, um príncipe não deve ter outro objetivo nem outro pensamento, nem praticar arte alguma a não ser a guerra, sua ordem e disciplina, pois esta é a única arte que se espera de um comandante, e é de tal valor que não somente mantém o poder dos que nasceram príncipes, como também, muitas vezes, permite a cidadãos comuns subir a esse degrau. Ao contrário, vê-se que os príncipes, quando pensaram mais nos prazeres da vida do que nas armas, perderam seu estado. A primeira razão para perdê-lo é negligenciar essa arte. A razão para conquistá-lo é professá-lo. Para Maquiavel, a vontade do príncipe, ou rei, deveria estar acima de tudo para afirmar sua autoridade e garantir o pleno funcionamento do Estado. Mesmo assim, o pensador não formulou uma teoria geral destinada a justificar ou legitimar o absolutismo. Isso seria feito posteriormente por pensadores dos séculos XVI e XVII, que viam nessa forma de poder uma necessidade universal, imposta por um contrato entre os homens ou por uma vontade de Deus. Para aprofundar seus conhecimentos, busque refletir sobre como o termo maquiavélico surgiu em avesso à obra de Maquiavel. A mentalidade cristã e o poderio do clero tinham posições contrárias frente às propostas da obra O Príncipe. Para saber mais sobre o assunto,
Busque as principais ideias de Maquiavel e tente analisar como essas ideias vão em confronto com o poder e as ideias da igreja naquele período. Diferentemente de Maquiavel, o inglês Thomas Hobbes, que viveu entre 1588 e 1679, em sua obra Leviatã, publicada em 1651, articulou um sistema lógico e coerente para justificar a necessidade de um governo absolutista. Para Hobbes, o Estado absolutista representava a separação do estado de natureza, no qual as pessoas viveriam em situação de guerra permanente, de todos contra todos. Segundo ele, por causa do egoísmo inerente ao ser humano, a sociedade teria uma tendência ao caos ou à desarticulação, pois os indivíduos estariam dispostos a destruir uns aos outros para satisfazer seus interesses. Foi essa concepção que deu origem à afirmação de Hobbes: o homem é o lobo do homem. Dotados de razão, os seres humanos tentariam superar esse caótico estado de natureza, formando a sociedade civil e estabelecendo um contrato, segundo o qual todos cederiam seus direitos a um governo forte e centralizado, em um indivíduo soberano. A sociedade deveria renunciar à liberdade em nome da sobrevivência. Vejamos agora um trecho da obra de Hobbes. Disse que um Estado foi instituído quando uma multidão de homens concordam e pactuam, cada um com cada um dos outros, que a qualquer homem ou assembleia de homens, a quem seja atribuído pela maioria, o direito de representar a pessoa de todos eles, ou seja, de ser representante, todos sem exceção, tanto os que votaram a favor dele, como os que votaram contra ele, deverão autorizar todos os atos e decisões desse homem ou assembleia de homens, tal como se fossem seus próprios atos e decisões, a fim de viverem em paz uns com os outros e serem protegidos dos restantes homens. É desta instituição do Estado que derivam todos os direitos e faculdades daquele ou daqueles a quem o poder soberano é conferido mediante o consentimento do povo reunido. Já na França, o bispo Jacques Benigne Bossuet, que viveu entre 1627 e 1704, concordava com Hobbes sobre a necessidade de um poder altamente concentrado nas mãos de um soberano, mas discordava dele sobre a origem da legitimidade desse poder. Bossuet expôs suas ideias no livro em que afirma que o poder real estaria próximo de Deus. Essa proximidade permitiria que as decisões do rei fossem infalíveis, graças à inspiração divina. De Deus emanaria a autoridade do rei, não de um contrato. Para Bossuet, o direito divino seria o fundamento do poder real, aquilo que lhe daria legitimidade. Segundo alguns historiadores, o governante que mais se serviu das ideias de Bossuet foi o soberano Luís XIV, chamado de Rei Sol. Outros estudiosos, porém, destacam o caráter sagrado atribuído aos monarcas e à realeza desde a formação das monarquias medievais, incluindo a cura de doenças pelo simples toque do rei. Luís XIV, assim, teria continuado tradições que já existiam, como afirma o historiador francês Marc Bloch sobre os reis franceses e ingleses. Na história das doutrinas políticas, convém não levar muito a sério o corte tradicional, que, obedecendo aos humanistas, costumamos fazer do passado da Europa nas proximidades de 1500. O caráter sagrado dos reis, tantas vezes afirmado pelos escritores medievais, permanece nos tempos modernos, uma verdade que se mostra sem cessar. O auge dos estados centralizados modernos do século XVIII significou também o ponto alto de suas contradições.
As tensões envolvendo monarcas, nobreza e burguesia geraram uma situação de pré-revolução na Europa. A partir de meados do século XVIII, pensadores desenvolveram um conjunto de ideias que defendia a busca por novas formas de poder político e de organização econômica. O pensador inglês John Locke, que viveu entre 1632 e 1704, costuma ser considerado um precursor do movimento iluminista. Locke rejeitava a teoria do direito divino dos reis e o absolutismo. Em sua obra, segundo o Tratado sobre o Governo Civil, defende a ideia de que os homens são portadores de direitos naturais, como a vida, a liberdade e a propriedade. Para garantir esses direitos, os homens criariam os governos por meio de um contrato. Ainda segundo Locke, por consentimento da maioria, o governante recebe a autoridade e o dever de garantir os direitos das pessoas. Seria um contrato entre governante e governados, como também havia proposto Thomas Hobbes. Porém, ao contrário do que Hobbes propunha, Locke defende também o direito de resistir à tirania. Para ele, se o governante viola o contrato, utilizando os poderes delegados pela sociedade em seu próprio proveito, visando obter vantagens, a sociedade teria o direito de destruí-lo e tirá-lo do poder. Em questões de conflito tão acentuado, o Estado precisava de um forte aparelho burocrático para poder governar. O poder era exercido através dos ministros, que recebiam do rei a delegação do poder, como é o caso do ministro Richelieu. Outra opção foi exercê-lo pessoalmente, apoiado nos ministros e nos conselhos de Estado, formando-se um corpo de assessores que apenas preparava as decisões finais, que seriam tomadas pelo rei com exclusividade. Assim, o rei baixava leis, organizava a justiça, arrendava a cobrança dos impostos, mantinha exércitos, nomeava funcionários, tudo em nome do Estado que representava. Outras limitações ao exercício pleno do poder real eram a permanência de privilégios antigos nas cidades ou nas corporações, a grande extensão do país, as dificuldades de comunicação e o pequeno número de funcionários, a permanência de costumeiras leis, as famosas leis fundamentais ao reino, além das leis religiosas que o soberano jamais poderia ignorar. A teoria do poder absoluto apresentava o rei como representante de Deus na terra, defensor da igreja e da pátria, protetor das artes, legislador e representante do Estado, cujos interesses estavam acima dos interesses particulares ou individuais. Nicolau Maquiavel, como vimos, deve ser visto como um dos primeiros teóricos do poder real. Thomas Hobbes, em Leviatã, considerava que inicialmente a sociedade vivia em estado natural, de completa anarquia, e que os indivíduos formavam um estado civil para se protegerem contra a violência. O mais importante entre todos os teóricos do poder absoluto foi Jacques Bossuet, que, como vimos, escreveu o livro Política Extraída da Sagrada Escritura. Para ele, a autoridade do rei é sagrada porque emana de Deus. Por isso, discutir sua legitimidade seria um pecado. O rei deveria, porém, governar com justiça, no interesse do povo e da religião. O rei da França era uma personagem religiosa, sendo sagrada como um bispo. Os súditos lhe deviam obediência como a um deus. Ele encarnava a nação, era considerado a lei viva e a fonte da justiça. Vejamos agora como Luís XIV se tornou uma figura tão influente dentro da França e representante do absolutismo. Na França, o poder real progrediu lenta, mas progressivamente durante todo o século XVI. As guerras de religião que abalaram o país nos fins do século XVI e começo do século XVII retardaram o avanço do absolutismo. Mas, na segunda metade do século XVII, com Luís IV, o absolutismo já se encontrava perfeitamente configurado. Por volta de 1520, começaram a aparecer em Paris os primeiros protestantes, que aos poucos foram conseguindo novos adeptos, elementos da burguesia e da nobreza. Uns atraídos pelo reformismo, outros irritados com a perseguição,
e todos, principalmente os nobres, preocupados com o aumento das prerrogativas do rei, foram se convertendo ao novo culto. Essa oposição à centralização e ao avanço crescente do poder do rei deu à luta religiosa na França um caráter muito político. Com Francisco II, o poder era praticamente exercido pela família católica de duques, em virtude da fraqueza do rei. Os protestantes tentaram atrair o rei para o seu partido, numa conspiração chamada de Amboise. A reação dos católicos, liderados por Antônio de Guise, foi violenta, massacrando um grupo de protestantes que celebrava seu culto. A partir desse momento, a guerra entre católicos e protestantes tornou-se incontrolável, caracterizando-se como um conflito generalizado, ainda que irregular e intermitente. Ambos os lados não hesitaram em pedir ajuda estrangeira. Carlos IX sobe ao trono, ainda criança, e com isso complica-se ainda mais a situação na França. A sua mãe, a rainha Catarina de Médicis, regente do filho, concedeu em 1570, pelo Edito de Saint-Germain, o direito aos protestantes de celebrarem seu culto. A trégua beneficiou os protestantes que, com o casamento de um príncipe da Casa Real de Bourbon com a rainha protestante do Reino de Navarra, conquistaram condições para que o herdeiro, Henrique de Navarra, um protestante, chegasse ao trono. Com as constantes disputas religiosas entre católicos e protestantes e os aumentos de impostos decretados pela regência, revoltaram a burguesia e a nobreza, que se uniram nas chamadas frondas. Essas revoltas diminuíram o poder real e desorganizaram a França. Luís XIV, que viveu entre 1661 e 1715, foi preparado desde a sua infância para o exercício do poder real. Luís XIV sintetizou suas ideias absolutistas na famosa frase: "O Estado sou eu". Logo que assumiu o governo, acumulou as funções de rei e de ministro, afastou os ministros permanentes, esvaziou o conselho, que era a base do governo no período anterior, e o poder central ficou com a seguinte composição: o conselho, composto de 6 conselheiros, o chanceler, o diretor das finanças, secretários de Estado, da Guerra, da Marinha, da Casa Real e dos Assuntos Estrangeiros. Nas províncias foram confirmadas as intendências ligadas diretamente ao poder central e exercendo toda a autoridade em matéria de justiça, finanças e política, além de fiscalizar os oficiais detentores dos cargos públicos locais e supervisionar a arrecadação de impostos. Na questão social, Luís XIV promoveu o crescimento da burguesia e dela recrutou ministros que promovessem a política da industrialização. Para controlar a nobreza, a convidou para a corte e ofereceu-lhe luxo, festas e pensões. O Palácio de Versalhes passou a acolher cerca de 6.000 pessoas, ao mesmo tempo em que a corte servia de compensação aos nobres pela perda do poder político, satisfazia a vaidade de Luís XIV, o Rei Sol, que adorava ver-se cercado por centenas de cortesãos que o adulassem. Em 1685, redefinindo a política religiosa na França, Luís XIV aboliu totalmente o Edito de Nantes, o que determinou grande evasão de capitais levados pelos protestantes que deixaram o país. A política externa de Luís XIV envolveu a França em numerosas aventuras militares, como a guerra contra os Países Baixos e a da sucessão da Espanha, com objetivos de expandir o país, sempre visando a grandeza da França e seu domínio sobre a Europa. Com sua morte, em 1715, chega ao fim seu longo reinado e, ao mesmo tempo, o fim da supremacia francesa na Europa. Iniciava-se a fase de hegemonia da Inglaterra. A afirmação do poder real na Inglaterra tem início no século XVI, com a dinastia Tudor. Henrique VIII, segundo rei dessa dinastia, conseguiu impor sua autoridade à nobreza, promoveu a unificação do país e chocou-se contra o Papa, o que lhe permitiu, ao mesmo tempo, afastar a ingerência do poder universal,
assumir o controle da Igreja Anglicana e confiscar os bens da Igreja Católica, principalmente as terras. Filha de Henrique VIII e Ana Bolena, Elizabeth assumiu o poder em 1558, após a morte de sua irmã Maria Tudor, governando a Inglaterra até 1603. Seu temperamento forte a levava a governar de forma absoluta, com a ajuda de seu conselho privado, composto por um pequeno número de conselheiros fiéis. Esforçou-se sempre no sentido de evitar a convocação do parlamento. Dividido em duas câmaras, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lords, o parlamento foi importante no apoio à sua política religiosa. Com a introdução do anglicanismo, surgiram muitas oposições, da parte dos calvinistas, também chamados independentes, da parte dos calvinistas radicais, chamados de puritanos, e da parte dos católicos, que realizavam várias conspirações contra o Estado. Com sabedoria, a rainha manobrou a política religiosa, dando maior importância a seu conteúdo calvinista. Do ponto de vista social, isso significava pressionar a nobreza e angariar o apoio da burguesia. O resultado dessa ação eficiente foi o notável desenvolvimento econômico na Inglaterra. Por volta de 1570, avançou a indústria de tecidos de lã e a exploração das minas de carvão. O comércio internacional desenvolveu-se muito rápido, estimulando a construção de navios. O avanço da pirataria, que era legalizada pelo Estado, sobre o Império Colonial espanhol e português trouxe muitos lucros. A formação de companhias regulamentadas, como a Companhia dos Mercadores Aventureiros e a famosa Companhia Inglesa das Índias Orientais, organizou a exploração comercial, principalmente do tráfico de escravos negros da costa da África para a América. A prosperidade econômica trouxe uma dinâmica nova para a sociedade. Setores da nobreza passaram a vender para o mercado, dando origem à nobreza progressista, também chamada de gentry, cuja finalidade era a ampliação das áreas de pastagem, o que levou a cercar as terras comuns usadas pelos pobres. A burguesia mercantil das cidades portuárias, principalmente de Londres, passou a ganhar importância. Os camponeses pequenos, com posse, mas sem a propriedade legal da terra, produzindo para o mercado, aumentavam sua ambição. Vemos assim que o absolutismo trouxe para a França e para a Inglaterra novas dinâmicas sociais e comerciais, que impactou nobreza, burguesia e camponeses. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima aula.